Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 1º de novembro de 2022, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presente os alunos que estão hoje aqui são eles, o Elias, o Matheus, a Nicole Ferraz, a Nicole e a Daiane e a Ana Cláudia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, ele deverá assistir e colocar as suas atividades em dia. O material que nós estamos estudando, Aprender Sempre, volume 2, referente ao 3º bimestre. Material que é enviado aos meus alunos de maneira impressa, através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Se não assistiu a aula passada, não colocou em dia ainda, né? A habilidade que nós daremos início a rever hoje são duas. Habilidade EF05MA12, resolver situações problema que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas para associar a quantidade de produtos, a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escalas em mapas, entre outros. A habilidade EF05MA13, resolver situações problema envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. Objetos de conhecimento, grandezas diretamente proporcionais, problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais, divisão desigual. Como assim? Divisão não tem que ser tudo igual? Agora imagine o seguinte, eu e o Elias vamos montar uma lan house de sociedade, certo? E aí a lan house, para poder ser montada, ela precisava ter 30 mil reais para montar tudo, certo? O Elias entrou com 10 mil reais e eu entrei com 20 mil reais. Nós tivemos partes iguais na hora de montar a lan house, a sociedade? Não, né? Eu paguei mais do que ele, não paguei? Então, vocês já viram que aí tem não são divisões iguais, são divisões diferentes. Aí no primeiro mês, deu 3 mil reais de lucro. Como que nós vamos dividir para que seja justo? O senhor tem que ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais, muito bem. Se alguém falasse, 1.500 para cada um, era injusto comigo. Por que era injusto comigo? Eu investi mais. Então, eu tenho, se a lan house vale 30 mil reais, vamos fazer que cada 10 mil reais vale uma parte. Ele tem uma parte e eu tenho duas partes. Então, quando for dividir o lucro, nós vamos dividir o lucro em 3 partes, eu fico com 2, ele fica com uma, para ficar justo, não é verdade? Isso que é divisão desigual, tá bom? Página 135. Tá certo a página, né? Sequência de atividades 3, parte 1. Aulas 1 e 2 para o início de conversa. O objetivo das aulas: identificar o conceito de razão como quociente entre dois números A e B, com B sendo diferente de zero. Por que o B não pode ser zero? Razão como quociente. Razão é o resultado da divisão. Zero não vai dar? Não, porque B é a parte que vai na chavinha da divisão. E se você tentar usar a calculadora do seu celular, dividir qualquer coisa por zero, vai falar assim:
impossível dividir por zero. Tá? Guarda isso na cabeça de vocês. Nunca você vai conseguir dividir alguma coisa por zero. Mas zero dá para dividir por 5? Zero dá para dividir por 5? Dá. Eu tenho nenhuma bala aqui. Vou dividir entre vocês 5. Quantos cada um vai ganhar? Zero. Agora, se eu falar assim, eu tenho 5 balas. Vou dividir por zero. Fica só daí tá. Ó, nós estamos em 6 pessoas, né? Eu tenho 10 balas e vou dividir por zero. Daí eu divido. Fica só. Não, se for ficar para mim, tem que dividir por 1. Por mim mesmo. Por zero quer dizer que nem eu não vou querer ficar com a bala. Não. E a bala vai sumir do nada, assim. Né? Por isso que é impossível dividir por zero. É impossível. Aplicar o conceito de razão na resolução de situações de problema. Identificar o conceito de proporção como igualdade entre duas razões. Aplicar o conceito de proporção na resolução de situações de problema. Ainda na página 135. Temos a seguir um mapa do Brasil, com a localização das cidades de São Paulo e Brasília. Conseguiram ver aí no mapa? Sim. Beleza. Primeira, virando a página agora, vem a pergunta. Página 136. Neste mapa, meça a distância aproximada entre as duas cidades e registre no espaço abaixo o que você encontrou. Eu vi gente colocando um monte de coisa aí. Acho que o Matheus, eu vou contar o seu sim. Acho que o seu aqui está mais certo. Que nem aqui. Eu me dei carrego. Isso. Aqui o Elias provavelmente ele pesquisou na internet quantos quilômetros era e colocou, não, tá certo. Só que ele falava meça. Meça era para você pegar a régua e medir. Tá? Pode pesquisar? Pode, não é errado pesquisar não. Certo? Então quando ele fala meça, é para você pegar a régua e medir. Você tem régua aí? Alguém tem régua para medir? Quantos que deu, Aninha? 2.1. O meu tinha dado... Oi? Eu não. Você quer régua, senhor? Preste para mim, por favor. Vou apertar pausa na gravação aqui. Então, continuando aqui. Pegamos uma régua da Nicole Ferraz e a apostila do Elias. E a gente colocou aqui, ó. Opa. Ó. Coloca-se o zero da régua em uma bolinha dessas localização e vem medir quantos centímetros deu. Aqui deu aproximadamente 2,1. Só que nós vamos arredondar para quantos? Para 2 centímetros, tá bom? Nós vamos arredondar. O que é arredondar? Deixar ele sem a vírgula, tá bom? Então, nós vamos falar que a distância no mapa é de aproximadamente 2 centímetros. Lembrando, tem que colocar a régua na apostila e vir medir daqui até aqui, certo? Deu aproximadamente 2 centímetros. Aí vem a letra B aí, ó. A distância mais curta e real entre São Paulo e Brasília pode variar em torno de 874,55 quilômetros. Existe uma relação matemática entre o comprimento ou a distância em um mapa e a distância real representada. Chamamos essa relação de escala, ou seja, a escala é distância do desenho dividido pela distância na realidade, tá? Então quando você olha lá assim, 1 por 100, o que quer dizer quando você olha lá a escala? Presta atenção, Ferraz. Quando você vê lá
escala. Você está vendo o mapa lá, você vê assim escrito, escala. Às vezes você está vendo uma planta de casa, está escrito lá, 2 pontos, 100. Alguém sabe o que quer dizer isso aqui? Mas o que quer dizer esse 1 de 100? Um inteiro de 100 inteiros? O que quer dizer isso? Eu vou ler de novo, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. A distância mais curta entre... desculpe. A distância mais curta e real entre São Paulo e Brasília pode variar em torno de 874,55 km. Existe uma relação, isso aqui que nós vamos estudar, existe uma relação matemática entre o comprimento, ou seja, a distância em um mapa e a distância real representada. Chamamos esta relação de escala, ou seja, a escala é a distância do desenho dividido pela distância na realidade. Quando você olha assim na escala 1 por 100 numa planta de casa, o que quer dizer isso? Vamos ver? Quem está na frente? Vou colocar a escala de outro jeito aqui para vocês. Que nem está aqui, ó. 1 por 100. O que quer dizer isso? 1 de cima quer dizer o quê? Distância do desenho. Distância do desenho. E o que quer dizer de baixo? Distância da realidade. Ou seja, quando você olha numa planta de casa, escala 1 por 100, quer dizer que cada 1 centímetro no desenho vale quantos na realidade? Vale 100. Entendeu? Ele diminuiu a planta da casa em 100 vezes. A cada 1 centímetro. Aí você olha assim, nossa, o quarto parece pequeno. Aí você pega a régua e coloca lá, deu 5 por 6. Quer dizer que ele tem 500 centímetros por 600 centímetros. Ou seja, 5 metros por 6 metros. Você fala, nossa, é grande. No desenho parece pequeno. Porque no desenho ele está na escala. Então, a cada 1 centímetro, na verdade, tem quantos centímetros na vida real? 100 centímetros. Isso que a gente chama de escala. Quando você olha lá, 1 por 100, quer dizer que cada 1 centímetro vale 100 centímetros. Ou seja, cada 1 centímetro vale 1 metro na vida real. Certo? Quando você olha 1 por 1 por 1000, quer dizer que a cada 1 centímetro vale 1000 centímetros. Ou seja, a cada 1 centímetro vale 10 metros. 1 por 10.000 e assim vai, entendeu? Você sempre tem que olhar. Quando vocês estiverem na aula de geografia e a professora apresentar mapa para vocês, olhe para vocês verem, na parte de baixo vai ter uma escala, desse jeitinho que ela aparece. 2 pontos, tanto. Cada 1 centímetro vale tantos centímetros na vida real. Certo? Construa uma escala para esse mapa e dê o seu significado. Então tá, escala. Nesse mapa, o desenho real, a distância real de Brasília até São Paulo é de quantos centímetros? Não, no mapa, no desenho. 2 centímetros, aproximadamente, né? Agora, na vida real seria de quantos? 874,55 quilômetros. Minha escala está pronta? Não. Por que não? Porque em cima está centímetros, embaixo está Quilômetros. Eu tenho que transformar ou todos em quilômetros, ou todos em centímetros, ou todos em metros. Fazer 0,2 km é muito difícil, então é mais fácil eu transformar os quilômetros em centímetros. Mas antes disso eu tenho que passar por esse procedimento que alguém falou. Quem falou? Transformar em metros? Isso, primeiro a gente faz isso, tá bom? Então vamos lá, 2 centímetros já está em centímetros, não está? Agora, 874,55 quilômetros
É a mesma coisa que quantos metros? Primeira coisa que você tem que fazer. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. Então eu vou multiplicar isso aqui por 1000. Nossa senhora, tá terrível a caneta hoje. Bom, eu vou copiar esse número aqui. 8, 7, 4, 5, 5. A vírgula não está aqui entre os 4 e os 5? Cada zero que eu corto, essa vírgula anda uma casa para o lado de cá. Vou cortar mais um zero, andou mais uma casa para o lado de cá. Vou cortar mais um zero, andou mais uma casa, mas não tem a casa, então você põe o zero. Pronto. Isso aqui está a cada 2 centímetros, equivale a 874.550 metros. Já terminei? Não, por que não? Porque em cima está centímetros, embaixo está metros. Agora tem que transformar os metros em... E quantos centímetros tem 1 metro? 1000 não. 100. O próprio nome já fala. Centímetros. Então eu vou multiplicar isso aqui por 100. Cada zero que eu corto, a vírgula anda uma casa. Então aqui em cima ficará 2 centímetros. Aqui embaixo copia aquele número. 8, 7, 4, 5, 5, 0. Cortei um zero, veio um zero para cá. Cortei outro zero, veio outro zero para cá. Agora sim. 2 centímetros do mapa equivale a 87.455 mil centímetros. Terminei? Ainda não, por quê? Está centímetro de cima e centímetro de embaixo. Ó, isso aqui já é uma escala, mas dá para deixar mais bonito ainda. Como? Lembra que a gente fala assim, ó, a gente tem que avisar assim no mapa, ó, na escala. A cada 1 centímetro, quantos vale? E ele está a cada... Ele está a cada quantos? 2. A cada 2. Como que eu vou fazer ele ficar 1? Menos. Eu tiro 1 centímetro daqui, tiro 1 centímetro de baixo? Não. Divisão. Divide por quantos? 2 eu divido por quem para dar 1? 1. 2 dividido por 1 dá 2. Não dá para dividir por 0, pelo amor de Deus. Dividir por 2. Ao dividir por 2, eu descubro que em cima vale 1 centímetro. E embaixo também tem que dividir por 2. Nossa, tá difícil de fazer com a caneta aqui que ela tá enroscando. Vou fazer calculador para ganhar tempo. Olha lá. 87.455.000 dividido por 2. Agora achei minha escala. A cada 1 centímetro no mapa, ele vale na vida real 43.727.500 centímetros. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. 40 e quantos era mesmo? 43.727.500 centímetros. Essa é a escala. É 1 por. A gente fala por, tá? Quando tem barra ou a divisão. 1 por 43.727.500. Então quer dizer que a cada 1 centímetro que você mede nesse mapa, você sabe que ele equivale a 43 milhões. E se fosse em quilômetros, seria 43,727 quilômetros, certo? Subindo com a letra bonitinha aí, ó. Vou apagar meus rabiscos. Vou apertar pause para vocês fazerem o registro, tá bom? Sim.
Ainda na página 136, tem a pergunta, a letra C aí, né? Esta relação matemática entre a distância no mapa e a distância real é conhecido como razão, uma vez que é construída como o quociente entre os dois valores numéricos. O quociente é o resultado da divisão, que representam grandezas em que o segundo é diferente de zero. Então a parte de baixo nunca pode ser zero, tá? Podemos estabelecer várias razões envolvendo diferentes grandezas, como as quais podemos estabelecer comparações. Vamos ver mais um exemplo. O comprimento de uma piscina olímpica é de 50 metros. Usando uma escala de 1 para 2000, o que quer dizer esse 1 para 2000? O que quer dizer esse 1 para 2000? Vamos ver se vocês entenderam o que é a escala. A cada 1 centímetro, a cada 1 centímetro do desenho, qual é o tamanho real? 2000 centímetros. Aí seria o quê? 2000 centímetros é quantos metros? 20 metros, né? É só fazer 2000 dividido por 100. Mas o que quer dizer isso? Então, olha, lá está entre parênteses. A cada 1 centímetro do desenho corresponde a 2000 centímetros no tamanho real. Qual deve ser o comprimento do desenho em um croquis dessa piscina? Então, primeira coisa, na minha escala, ela está em 1 centímetro para 2000 centímetros. Então, eu tenho que descobrir quantos centímetros vai estar na escala a piscina que tem quantos metros? 50 metros. Então, primeira coisa, dá para fazer com regra de 3. Mas para isso, eu preciso descobrir quantos centímetros tem 50 metros. 50 metros. Cada metro tem quantos centímetros? 2000? Não, 2000 não. Eu vou falar bem assim, você tem 1 metro, você tem 2000 centímetros. 100. O próprio nome já fala centímetros. É o metro dividido por 100. Então, cada metro tem 100 centímetros. 50 metros vai ter quantos centímetros? Vai multiplicar por 100. Corta um zero, vem aqui embaixo. Corta outro zero, vem aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Então, o tamanho real da piscina em centímetros vai ter quantos? 5.000 centímetros. E no desenho, ela vai ter quantos? X? Não sei. Ela vai ter quantos? Não sei. De cabeça dá para fazer. Se eu desenhar 1 centímetro, representou 2000 centímetros. Eu preciso que represente 5.000. Quantos centímetros eu vou precisar para dar 5.000? 1 centímetro vale 2.000. Eu quero chegar a 5.000. Vale 2.000 centímetros. 2 centímetros vale 4.000 centímetros. Quase. 3, 6.000. Passou. 4,5 dá 9.000 centímetros. Passou mais ainda. Você já passou, não pode passar mais ainda. 2 centímetros dá 4.000 centímetros na vida real. Está longe. Eu preciso de 5. 3 centímetros foi para 6.000 centímetros. Passou. 1? Menos ainda? 4,1. Não, presta atenção. Vamos fazer a escala aqui. Vamos fazer o desenho. Vocês estão muito dispersos hoje, turma. 1 centímetro dá 2.000 centímetros.
não deu o que eu queria. Eu quero 5. 2 centímetros é o dobro de 2.000. 4.000. 4.000 centímetros. Não deu. Chegou perto, mas não deu ainda. 3 centímetros. 3 vezes 2.000. 3 vezes 2.000. 6.000. Ai, meu Deus. O feriado não fez bem para vocês, hein? E agora? 2 é pouco. 3 passou. Quer dizer que os 5.000 centímetros. 5.000 centímetros vai estar onde? Ah, vai estar por aqui. Isso, vai estar aqui. 5.000 centímetros. Ele vai estar entre o 2 e o 3. Quem que vocês acham que vai ser? 2,5. 2 centímetros e meio. Ah, professor, mas eu fiquei muito tempo para poder calcular. Tem um jeito mais rápido aqui, ó. Já que vocês acharam dificuldade nisso aqui, vocês vêm aqui e faz a regra de 3. A gente faz assim, ó. X vezes 2.000. 2. Nossa senhora, minha caneta tá terrível. 2.000 x é igual 1 vezes 5.000. 5.000. Eu quero descobrir o valor de 2.000x ou só do x sozinho? X sozinho. 5.000 já estava lá, certo? O 2.000 que estava multiplicando vai para lá. Quem é o contrário da multiplicação? Divisão. Aí eu corto um zero de cima, um zero de baixo, um zero de cima, um zero de baixo, um zero de cima, um zero de baixo. X vai ser igual a 5 dividido por 2. Quantos que dá 5 dividido por 2? 2,5. Então no desenho, a piscina de 50 metros vai ter 2,5 metros. Centímetros, desculpe. Subindo a letra bonitinha aí, ó. Certo? Ó, aqui eu fiz um pouco diferente. Presta atenção que eu fiz aqui, ó. Eu descobri que 1 centímetro vale 200 centímetros. 1 centímetro vale 20 metros. Então eu fiz a regra de 3. 1 centímetro vale 20 metros. Quantos centímetros vai valer 50 metros? Faz aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Vai dar 20 vezes x é igual a 1 vezes 50. 20x é igual a 50. X é igual, o 20 estava multiplicando, veio dividindo. 50 dividido por 20. Corta um zero, corta um zero. Deu a mesma coisa. 5 dividido por 2 deu 2,5. Então no desenho deverá ter 2,5 centímetros. Eu já volto nessa página aqui. Nós vamos parar por aqui hoje a gravação e vamos continuar a correção amanhã. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, Boa tchau. tarde. Hoje é dia 3 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renco, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Matheus, a Viviane, a Natália, a Nicole, a Daiane e a Ana Cláudia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada, vai ser concatenada, vai juntar junto com a aula do dia 1º, né? E aí a gente vai postar no YouTube e os alunos que faltaram deverão assistir e colocar as suas atividades em dia. Então, dando continuidade à nossa correção da sequência de atividades. Página 137, exercício número 2. Leia o problema a seguir. Em uma turma do 6º ano da escola Aprender, há 30 alunos. Então vamos deixar de destaque isso aqui. Saúde. Há 30 alunos. É importante os 30 alunos, será? Sim. Vamos deixar. Qualquer coisa, se não for, a gente desmarca. Sendo que destes 10 são meninos. Agora responda às indagações a seguir. O que é indagações? Já ouviram falar em indagações?
Acho que é tipo as perguntas. São perguntas. Quando fala assim, vou indagar o nome dela. Daí eu não vamos supor que eu não sei o nome dela. É uma indagação. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Isso. Indagações é perguntas, tá? Qual a razão entre o número de meninos e o número total de estudantes dessa sala? Como que eu vou fazer isso aqui, a razão? A razão é o resultado de uma divisão. Qual é a razão entre o número de meninos e o número total de estudantes da sala? Quem vai em cima, quem vem embaixo? 30 em cima, 30 em cima 10 embaixo. e 10 embaixo. Por que você acha que é assim, Ana? Porque 30 é melhor e também veio primeiro ali. E eu. Gostei da segunda parte que você falou, mas não é por isso não. Quer ver, Aqui está falando bem assim. Tem 30 meninos a cada 10 alunos. Fez sentido? Não. Mas quem garante para mim que é o 10 em cima? Aqui, na pergunta, tá, Aninha? Quem foi falado primeiro? Meninos. Então, em cima vem o número de meninos. Quantos meninos tem? 10. E embaixo vem a segunda parte da pergunta. O número total de alunos. 30. Então, eu posso falar de 30 para 10 está errado, né? Vamos apagar lá. Então, eu posso falar assim, tem 10 alunos a cada 30 alunos. Está correto? Está. Tem outro jeito de falar? Tem. Vamos supor, se eu falar assim, tem 5 alunos para cada... 5 meninos para cada 15 alunos. Tá certo também? Tá, né? Metade aqui, se eu dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2, vai dar uma fração equivalente. E se eu falar assim, eu vou dividir por 5 agora aqui, eu vou dividir por 5 aqui. 5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 é 3. Tem um menino a cada 3 alunos naquela sala. Tá certo também? Tá. É a proporção. A cada um aluno, um aluno é menino a cada 3 alunos que tem na sala. Tá bom? Então, isso aqui está correto também. É a forma irredutível. Poderia aparecer assim, um menino a cada 3 alunos. Também na forma de escala, tá bom? Vamos para a letra B? Enquanto vocês fazem registro. Depois eu aperto o pause para vocês fazerem registro. B. Qual é a razão entre o número de meninas e o número total dessa turma? Qual o significado dessa razão? Vamos primeiro achar a razão. Como que eu vou descobrir agora aqui? Quem vem em cima, quem vem embaixo? Qual é o número de meninas e o número de total de estudantes? Quem vem embaixo? Total de estudantes. Quantos alunos tem ao todo? 30. Em cima agora? O número de meninas. Quantas meninas tem lá? Não está no texto. Só fazer conta faz menos sabendo. Isso, é só fazer 30 menos 10. Vai dar quantos? 20. Então tá certo isso aqui? Tá. Tem um outro jeito mais fácil de eu falar? Que nem aqui, era 10 para 30. Daí ficou mais fácil falar de 1 a cada 3. Tem um jeito mais fácil? É só reduzir. Vou dividir essa fração por quem? Pelos números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7. Vamos começar pelo 2. O de cima e o de baixo dá para dividir por 2? Dá, são números pares, então dá para dividir por 2. 20 dividido por 2? 10. 30 dividido por 2? 15. Eu posso falar que são 10 meninas a cada 15 alunos, tá certo? Dá para deixar menor ainda? Dá para dividir por 2 de novo? O 10 dá, mas e o 15? Não. Quem é o próximo número primo? 3. O 15 dá para dividir por 3, mas o 10 dá? Não, vai sobrar 1, né? Quem é o próximo número primo? 5. O 5 dá. 10 dá para dividir por 5 e o 15 também. 10 dividido por 5? Não. 10 dividido por 5? Isso. 6? Não, 5. Se tem 10 balas, vai dividir por 5 pessoas. 2. 2.
É só se perguntar na tabuada do 5. Quem vezes 5 dá 10? 2. Cabe 2 5 para dar 10, tá? Na tabuada do 5. Quem vezes 5 dá 15? 3. Então aqui não dá para reduzir mais. Então eu posso dizer que a cada 3 estudantes, quantas é menina? 2 é meninas. 2 estudantes são meninas. Certo? Sim. Então, tem a letra C desse aí ou não? Não, Tem a C. Vamos lá. Depois eu aperto pause para vocês fazerem o registro. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas dessa sala? 10 primeiro. 10, 20. 10 barra 20? Mas não entra 30 aí? Não, vamos ler com atenção. Qual é o número de meninos? Então a parte de cima vai ser os meninos. Por quê? Porque foi perguntado primeiro. E o número de embaixo vai as meninas, pronto. Então a cada 10, são 10 meninos para 20 meninas. É assim que a gente lê isso aqui. Mas tem como reduzir? Tem. Divido de cima ou de baixo pelo mesmo número. Vamos dividir por 2. 10 dividido por 2. 5. 20 dividido por 2. 10. Dá para dividir por 2 de novo? O 10 dá, mas o 5? Dá para dividir por 3, que é o próximo número primo? Nenhum dos dois, né? Dá para dividir por 5? Dá, tanto de cima quanto de baixo. Quanto que dá 5 dividido por 5? 1. 10 dividido por 5? 2. Então eu posso dizer assim, para cada um menino, temos 2 meninas. Olha lá, vou subir com a letra bonitinha, que o meu está muito feio. Isso é, para cada um menino, há 2 meninas. Tem a letra D? Não. Então vou apertar pausa agora para vocês fazerem o registro. Exercício número 3, ainda na página 137. Leia o problema a seguir. Dona Rita faz picolés para vender. Na segunda-feira da semana passada, ela vendeu um total de quantos picolés? 16. Vamos marcar. Então, na segunda-feira da semana passada, ela vendeu um total de 16 picolés. Sendo 12 de chocolates. Vamos marcar o 12 de chocolate. Já na terça-feira, ela vendeu 20 picolés. Sendo quantos? 15 de chocolate. Agora, identifique. Qual a razão? Falou razão? Vem uma divisão, uma fração, certo? Qual é a razão entre o número de picolés de chocolate que Dona Rita vendeu na segunda-feira e o número total de picolés que ela vendeu neste dia? Quem vai em cima, quem vem embaixo? De cima vai esse picolé de chocolate que ela deu na segunda-feira. Quantos que foram? 16. 16 em cima. E o 20 embaixo? E o 20 embaixo? Não, e o 15 embaixo? 20. Sendo que ela vendeu 15 de chocolate. Então, 15. Mas se ele então de cima, troca daí, né? Quem que vai em cima? 12. É o 12? Não, porque ele se Porque tá falando de segunda ou terça nesse exercício? sim. Segunda. Em cima é o quê? O número de picolés que Dona Rita vendeu na segunda-feira. Quantos picolés ela vendeu na segunda-feira? 20. Na segunda-feira. 16. Não, ela fabricou 16, mas vendeu 16. 12. Aqui, ó. Ela fez 16 e vendeu 12. Não, desculpe. Não, Eu que falei errado. Eu que falei errado, calma aí. Quantos que ela vendeu vendeu 16, mas quantos que ela vendeu de chocolate? Chocolate é 12. Então em cima foi pedido primeiro o total que ela vendeu ou o total de chocolate na parte de cima? Chocolate, 12. E na parte de baixo? Quantos ela vendeu naquele dia? Quantos que ela vendeu? Quantos que ela vendeu ao todo? 16. Na segunda-feira. Nós estamos parados aqui na segunda-feira.
Então ela vendeu 12 de um total de 16 que ela vendeu. Quantos chocolates ela vendeu? 12 de um total de 16. Qual é uma forma reduzida disso aqui? Nós vamos dividir, não é? Pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Os dois dá para dividir por 2 por quê, Aninha? Só de bater o olho a gente já descobre por quê. Porque 2 vezes 6 é 12. Ah, você já está dividindo. Quando você vê que os dois números são pares, dá para dividir por 2. 12 é par, 16 é par. Agora eu vou fazer a divisão. Então vamos lá. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2. 16 dividido por 2. Quantos 2 eu preciso somar para dar 16? Na tabuada do 2, quem vezes 2 dá? Não, calma aí. Você fez o contrário. Quantos vezes 2 dá 16? 8. Tabuada do 2. Você não deu um branco? Bom, dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá, porque os dois são números pares. Então divido por 2 o de cima e o de baixo. 6 que divide por 2? 3. 8 que divide por 2? 4. O 4 dá para dividir por 2, mas o 3 não. O de cima, 3, dá para dividir por 3, mas o 4 não. Aí eu não vou tentar por 5, porque já não dá mais. Então, eu posso dizer que a cada 4 sorvetes, ela vendeu quantos de chocolate? 3, tá bom? A cada 4 picolés vendidos na segunda-feira, 3 foram de chocolate. Letra B. Virando a página, tem a letra B. Qual a razão entre o número de picolés de chocolate que Dona Rita vendeu na terça-feira e... Falou em razão, é o que mesmo? Uma fração. E o número de picolés que ela vendeu neste dia? Quem foi perguntado primeiro? O número total ou o número de picolés de chocolate? Picolé de chocolate. Quantos que foram vendidos na terça-feira de chocolate? Terça-feira foi vendido 15. 15. Quantos que foi ao todo vendido na terça? Ao todo, total. 20. Muito bem. Agora vamos fazer a simplificação pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. O 15 dá para dividir por 2? Dá. Não, ele é ímpar. Ímpar não dá. Então eu vou passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 3. Ah, o 15 dá para dividir por 3. Mas o 20 dá para dividir por 3? Não. Então eu vou passar para o próximo número primo. 15 dá para dividir por 5? Sim. E o 20? Dá. Também. Então vamos dividir por 5. Quantos que dá 15 dividido por 5? Quem vezes 5 dá 15? 3. 20 dividido por 5? Isso. Então, na terça-feira, a cada 4 picolés, ela vendeu quantos de chocolate? 3. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual dia a proporção de picolés vendidos com picolés de chocolate foi maior? Qual dia ela, a cada tanto... Não é assim, vamos supor. Na segunda-feira, a cada 4 picolés, ela vendia quantos de chocolate? Ela vendia 3. E na terça, a cada quantos picolés ela vendia quantos de chocolate? 3. A cada quantos total? 4, vendia 3. Quer dizer que nos 2 dias deu a mesma proporção, né? Então podemos perceber que a preferência da turma que compra sorvete dela é qual? O sabor? Chocolate, porque a cada 4, 3 é de chocolate. Tanto na segunda quanto na terça. Não mudou o gosto do cliente, né? Letra C. As razões que você encontrou nas alternativas acima foram uma proporção? São proporcionais as duas? Sim ou não? Sim, as duas têm a mesma razão. E ó, tem outro jeito. Além de a gente perceber que as duas são 3/4, tem como você fazer isso aqui, ó. Presta bem atenção, depois vocês copiam. Na segunda-feira era 12 de chocolate a cada 16 sorvetes vendidos, não era? Sim. E na terça-feira
A cada 20 sorvetes vendidos, quantos era de chocolate? 15. Como que eu vou saber se ela tem uma proporção ou não? Você faz isso aqui, ó, outro jeito. Para de copiar agora, presta atenção. Se multiplica os extremos. O que é os extremos? As pontas. Você vai fazer 12 vezes 20. 12 vezes 20. Corta um zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Deu quantos? 240. Agora eu vou fazer 16 vezes 15. 16 vezes 15. 5 vezes 6, 30. Fica o zero, sobe o 3 vezes 1, 3. Com mais 3, 6. Matei o 5, coloca o cruzinho homenagem. 1 vezes 6. 6. Ah, onde que eu errei? Calma aí. Faltou um embaixo? 5 vezes 6, 30. Subiu 3. É aqui que eu errei, ó. 5 vezes 1 dá 5. Com mais 3 são 8. Não é 6. Eu viajei na maionese. Então 5 vezes 6, 30. Subiu 3. 5 vezes 1, 5. Com mais 3 dá 8. Agora sim. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando tudo. 0 mais nada. 8 com mais 6. 14. Fica o 4, sobe o 1. 1 mais 1? 2. Opa, deu a mesma resposta? 240 é igual a 240? Quer dizer que elas são proporcionais. Tá bom? Essa é uma outra maneira de a gente fazer. Agora eu vou apertar pause. Lá, sim, pois as razões que representam são iguais. Outra possibilidade é usar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos. O que é produto na matemática mesmo? Muito bom. Resultado da multiplicação dos extremos. O que é os extremos? As pontas aqui no caso. Cadê as pontas aqui, ó? Essa é uma ponta. A outra ponta no extremo é aquela. Cruza e multiplica. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Ou seja, 12 vezes 20 tem que ser igual a 16 vezes 15. Assim, 240 é igual a 240, temos as razões que formam uma proporção. Vou apertar o pause para vocês fazerem o registro. Vamos falando de educação física. Ainda na página 138, exercício número 4. Leia o problema a seguir. Então tem que ler com atenção. O professor de educação física, no caso, será que é o professor Adilson? O professor de educação física da escola está analisando o desempenho dos times de futebol, formado pelos estudantes do 6º ano. Então não é nossa sala. Nos jogos escolares, não é na sala de vocês. Nos jogos escolares, dentre os dados observados, ele anotou em um quadro o número de vitórias e o total de partidas disputadas nas 2 primeiras rodadas. Veja, na primeira rodada teve 10 vitórias de um total de quantas partidas disputadas? 15. Na segunda rodada teve 12 vitórias de um total de 18. Em relação aos dados apresentados no quadro acima, verifique se as razões entre o número de vitórias, quem falou primeiro ali? Razão entre quem? Número de vitórias. Quem vai vir em cima? Número de vitórias. E o número total de partidas disputadas pelo 6º ano. Quem vai vir embaixo? As partidas. Isso, o número total de partidas disputadas. Nas 2 rodadas. E aí pergunta, forma uma proporção? Mostre como chegou a essa resposta. Então, primeiro, falou em razão, a gente sabe que é uma fração. Quem vem em cima aqui da primeira fração, da primeira partida, primeira rodada? 10 em cima. Matheus, deixa o cachorro e presta atenção aqui. 10 em cima e quantos embaixo? 15. Isso aqui é da primeira. E da segunda? 12 em cima. 12 E 18 embaixo. e 18 embaixo. Então lembrando,
tem duas maneiras de eu descobrir se elas são proporcionais ou não. Primeiro, é fazer a redução e achar ela na forma irredutível. Aí eu faço das duas e vejo. Se der o mesmo resultado, são. Outro jeito, quem lembra como que é? Multiplica os... O de cima com o outro de baixo. Isso! As pontas. Cruza e multiplica. Então vamos lá. 10 vezes 18. Ela tem que ser igual a 15 vezes o 12. 10 vezes 18 dá para fazer de cabeça. Quantos que dá? 18? Oxe, não, é 100 vezes. 100 e... Como que dá para fazer de cabeça? Ó, Tira 0. quando você tem vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 10.000, você faz o seguinte, copia o número que você está multiplicando e coloca quantos zeros tem nesse número. Se for 10, que é o nosso caso, quantos zeros tem? 1. Aumenta 1. Se fosse 100, ia aumentar? 2. E se fosse 10.000? Teria 10.000 tem 4 zeros, aumentaria 4 zeros, isso mesmo, 180. Agora esse aqui dá para fazer de cabeça? Não, vamos montar a continha então. 15 vezes o 12. 2 vezes 5? 10. Subiu o 1. 2 vezes 1? 2. 2 com mais 1 que subiu? 3. Mais 1 vezes 5? 5. 1 vezes 1? 1. Somando. 0 mais nada? 0. 3 mais 5? 1 mais nada? 180 é igual a 180? Então ela tem proporcionalidade? Sim. Tem. A outra maneira, qual seria mesmo? 10 quinzeavos, vou dividir por 2 não dá, por 3 não dá, por 5. Aí ficaria 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Quer dizer que de cada 3 partidas eles venceram 2. Isso na primeira rodada. E na segunda rodada? 12 18avos. Vou dividir o de cima e de baixo por 2, porque são números pares. Vai dar 6 nonos. Daí não dá para dividir por 2 mais. Vou dividir por 3, que dá para dividir os 2 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Ó, mesma forma irredutível. Quer dizer que de cada 3 partidas eles venceram 2. Certo? Eu vou subir a resposta com a letra bonitinha. Olha lá. Verificando pela propriedade fundamental das proporções, temos se 10 quinzeavos é igual a 12 18avos, multiplica as pontas. 10 vezes 8 é igual a 15 vezes 12. 180 é igual a 180. Como 180 é igual a 180, temos que as razões formam uma proporção. Eu vou encerrar a aula e já volto nessa tela aqui, tá bom? E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Quem já tinha acertado isso aqui, marca aí a lição de casa para amanhã. Exercícios do 1 até o 6, da página 139 até 146. Formada pelas aulas 3 e 4, vamos investigar, é o nome da atividade. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. 139 até 146.